Então, galera, beleza? Estamos aqui de novo, né? Agora para valer, agora vai, certo? Tivemos alguns problemas técnicos aqui, né? Mas já foram resolvidos. Então, agora a gente vai continuar aqui, a gente vai, na verdade, partir do zero, né? Porque eu tive que desfazer a outra transmissão e a gente vai fazer essa aqui do zero, certo? Então, vamos falar aqui, né, novamente sobre particionamento, né? O que eu disse no início, a nomenclatura de discos no Linux ela é diferente, né? Os discos eles são chamados de HD, HDB, HDC, HDD, caso seja IDE, só que na verdade há muito tempo não são nem chamados mais assim, né? Todo e qualquer disco é chamado de SD alguma coisa, SDA, SDB, SDC, SDD, independente da tecnologia, se é IDE, se é SATA, se é SSD, se é até pendrive, se é um disco externo, qualquer tipo de disco, certo? Então, todos eles têm essa nomenclatura hoje em dia de SDA, SDB, SDC, SDD e por aí assim vai. Ok? Beleza? Só um minutinho. Beleza. Ok. Beleza, então, vamos lá. Tomando aqui que a gente estava falando. E dentro de cada disco desse, você pode criar até 63 partições, né? Levando em consideração, lógico, né, o limite de 4 partições primárias, né? E você tendo 4 partições primárias, você não usa mais aquele disco, né? Você não cria mais partição naquele disco, certo? Levando em consideração também que a partição estendida ela só serve para abrigar partições lógicas, né? E a nomenclatura de partições lógicas começa a partir de SD, o disco, né? SDA, D, C, D e por aí assim vai. 5, né? Começa a partir do ID 5, né? Do minor number 5. E a partir daí você pode criar a quantidade que sobrar de partições lógicas, ok? Perfeito? Então, como eu também tinha dito anteriormente, antes da gente ter aquele problema técnico, a LPI ela cobra um modelo de particionamento padrão, né? E além dela cobrar, existe um motivo para isso, né? Para que ela faça essa cobrança por questão de segurança e também performance, né? E esse modelo é exatamente esse que está no quadro aqui, ó, certo? Você tem no Linux o sistema raiz, que é como se lá no Windows você olhasse lá o C2 pontos da vida, né? Mas o conceito é um pouquinho diferente, porque no nosso caso é a raiz do sistema operacional, né? É onde vai ter todos aqueles diretórios e arquivos do sistema básico, do sistema padrão que não pode faltar, por exemplo, barra proc, barra bin, barra sbin, né? O barra lib, que são os módulos, os arquivos de módulos do kernel, né? E por aí assim vai, tá? Então, nós vamos fazer um tipo de particionamento agora na prática, que ele vai ser orientado a um file server, né? Como se a gente estivesse montando aqui um file server com Samba, onde o diretório do usuário teria os arquivos do mesmo, né? Então, nós vamos criar, levando em consideração que o usuário vai encher aquilo ali de arquivo, né? E durante a instalação, eu vou fazendo as considerações também. Tem o chat aqui do lado, se você quiser colocar qualquer tipo de dúvida, você pode colocar no chat, tá? Você pode fazer pergunta também pelo Facebook, tá? Esse evento ele está sendo transmitido ao vivo no Facebook, tá? Facebook não, perdão, no YouTube, né? E ele também está na nossa página do Facebook. Ele sempre vai estar na nossa página do Facebook. Qualquer tipo de evento que a gente vai fazer, tá ok? Perfeito? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, beleza. A Tayane já botou aqui. Tayane trabalha conosco, tá? Da nossa equipe, da equipe do Halt Online, tá? Cuida das nossas mídias sociais, tá? E ela postou um novo link aqui, boas práticas de particionamento, tá? É esse link que está valendo, esse último aqui, eu vou até colocar ele, eu vou colocar ele no topo aqui. Thay, eu ia te pedir um grande favor. Peraí, só um minuto.
Tá offline. Tá tranquilo. Deixa que eu faço aqui. Eu vou colocar aqui o link oficial aqui no ar agora. Beleza, para a galera poder acessar o link novo, né? O link que realmente está valendo. O antigo não, tá? O antigo não está valendo. O antigo tá quebrado, tá? A gente teve alguns problemas técnicos e esse antigo já foi, inclusive, excluído, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder iniciar aqui o nosso laboratório. Ok? Beleza? Vou abrir aqui o VirtualBox, agora sim, né? Perfeito. Vamos criar uma máquina virtual com Debian, certo? Aqui, ó, Debian, ele já reconhece aqui, certo? É uma máquina virtual aqui com Debian, próximo, legal. Vou colocar aqui 512 de memória RAM, é o suficiente, mais do que suficiente. Vou criar um novo disco rígido virtual agora, certo? Disco VDI, tá? Formato VDI é sempre o formato padrão do VirtualBox. Dinamicamente alocado. Vou colocar o nome dele de Debian, o nome do VDI, e o arquivo que eu vou criar vai ser o disco que eu vou criar vai ser de 80 GB, tá? Eu sempre coloco dinamicamente alocado, porque dinamicamente alocado ele só vai preencher o espaço que efetivamente ele estiver usando, tá? E não vai alocar 80 GB de arquivo para você, certo? Não vai encher teu disco com espaço desnecessário. Cria. Logicamente, eu estou fazendo isso para um laboratório local. Você não vai chegar num servidor de virtualização, vai colocar tudo dinamicamente alocado, aí na hora da galera pedir recurso, vai lá pedindo recurso de storage, você vai liberando, e aí na hora de você crescer o teu file system, não dá para você fazer. Então, avalia bem qual é o tipo de cenário que você tem para virtualização, para você poder fazer, para você poder criar disco dinamicamente alocado, tá? Não é em qualquer caso que você vai fazer isso, tá ok? Então, aqui nas configurações, no armazenamento, na controladora IDE, olha só, né? Que coisa. Você precisa adicionar essa ISO na controladora IDE, tá? Aí você vai aqui, ó, acrescentar disco ótico, escolhe o disco, e escolhe a ISO, escolhe uma ISO sua de preferência, né? No caso, eu vou usar a ISO NetInst do Debian 8.2, ok? Manda abrir, ainda não vou usar do Debian 9, não. Em configurações também, que eu esqueci aqui de passar para vocês, você acerta a ordem do boot aqui, ó. Vou tirar esse disquete, que não faz o mínimo sentido. Vou colocar disco ótico e disco rígido. Ok? Iniciando. Aê, maravilha, hein? Show de bola, agora sim. Então, existem algumas opções de instalação. Eu sempre prefiro a opção mais roots possível, que é a instalação feiosa, essa aqui, ó, essa primeira, essa install, que é a instalação básica, né, com aquelas telas do Dialog, né? Tem a instalação gráfica também, se você quiser fazer, mas, assim, sinceramente, eu recomendo você a acostumar com essa instalação básica aqui, tá ok? Beleza? E aqui tem as opções básicas, como, por exemplo, idioma, né? Você vai escolher português do Brasil, a não ser que você queira outro idioma, tá? Tem gente que prefere colocar o idioma inglês por questão dos logs, tá? Respeito, tranquilo, se quiser fazer, pode fazer, tá? Continuar no idioma selecionado, sim, ok? Qual é o país que você está? Brasil. Português brasileiro. E vai. Certo? Beleza. Aproveitando o gancho aqui, cara, o Debian é a distribuição que eu recomendo para estudo, para implementação de servidor Linux no geral, tá? Salvo uma exceção ou outra, como, por exemplo, um item que está presente nesse treinamento da 303 e também na prova da 303, FreeIPA. FreeIPA, né, para você implementar FreeIPA, eu já recomendo o CentOS ou Red Hat, né, porque é um produto oficial da Red Hat. Então, para a Debian fica um pouco mais chato de você fazer a instalação, tá?
Então aqui, ó, nome da máquina, vamos colocar aqui, Lab01, legal. Nome do domínio nenhum, por enquanto, por agora. Senha do root, vou botar aqui uma senha bem facinho. Ok. Nome completo, operador, vou colocar aqui. Senha para o usuário operador. Sempre bom você criar um usuário comum, tá? Você tem como pular essa etapa, mas não é legal. Até porque o Debian, quando você instala o SSH no Debian, o pacote pré-compilado, que é o pacote .deb do SSH para Debian, ele já vem setado para não aceitar login de root. Então, é sempre interessante você criar um usuário comum, tá? Para você poder logar remotamente. Aí escolhe o time zone, né? Onde você está. Coloquei aqui São Paulo, que é o mais perto de mim, estou no Rio de Janeiro, tá? Vamos carregar aí, legal. Iniciando o particionador. Então é aqui que a gente vai brilhar, é aqui que a gente vai trabalhar, certo? Qual é o particionamento, qual é o modelo de particionamento que você vai utilizar? Sempre, em todas as situações, o particionamento manual, porque você é administrador, você é analista, você sabe fazer o particionamento, certo? Então, é sempre o particionamento manual, tá? E nada de particionamento assistido também, tá? Beleza? Você vai aqui, escolhe o disco, ele está mostrando para você SDA, que é o único disco que ele tem, certo? 80 e tantos giga e o nome do hard disk, o drive dele, ok? Você vai dar Enter nele aqui. Como ele não tem nenhuma tabela de partições, ele vai perguntar se você quer criar uma tabela de partições. Você diz que sim. Espaço livre, legal. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar, tá? Então, deixa eu fazer primeiro uma consideração importante, e quem já assistiu às aulas do treinamento de LPIC1 sabe do que eu estou falando, né? Se você criar 4 partições primárias, independente do tamanho que você use para as 4, você não vai poder criar mais nenhuma partição. Eu vou dar um exemplo tosco desse aqui, só para você ver do que se trata, tá? Então, vamos lá. Dá um Enter aqui, criar uma nova partição. Ok. Novo tamanho da partição, eu vou configurar agora. Então, essa nossa primeira partição, ela vai ser a partição destinada ao file system raiz, ok? Essa partição você coloca lá em média 10 GB, né? Se bobear nem isso, tá? Então, no máximo você coloca 10 GB para a partição onde vai ficar montado o file system raiz, tá? Não precisa de mais que isso, porque você não é uma partição que varia de tamanho, é uma partição que vai conter arquivos que não vão mudar de tamanho, que vão estar sempre lá para uso do próprio sistema operacional, ok? 10 GB. Aí é que tá, ó, partição primária ou lógica? Primária, sempre no início do disco, tá? Beleza. E aí ele criou uma partição chamada SDA1. Ele não mostrou a nomenclatura da partição aqui ainda não, mas ele vai mostrar assim que a gente concluir isso aqui, tá? Esse usar como aqui, o que é isso? Isso aqui é a formatação. Que tipo de file system você vai criar nesse volume? Eu escolhi sistema de arquivo com journaling ST4, que é o que a gente usa hoje em dia, é o que é mais comum de se usar para distribuições de Linux, junto com BTRFS também, que é um file system que está sendo bastante utilizado, né? Mas você pode usar outros também, né? Como, por exemplo, ST2, ST3, XFS e JFS, ok? Não dá para instalar Linux em FAT16 e FAT32, ele está disponível aqui, mas na hora de você fazer, você usar ele na partição de instalação, ele não vai deixar, porque o Linux não trabalha com FAT32 e 16 para partição de sistema, ok? Partição swap é a partição que você usa para memória virtual, tá? Então, não é legal você criar uma partição grande swap, porque o ideal é que você não use o swap, que você tenha um dimensionamento correto da sua memória RAM, para que você não fique usando partição swap, tá? Volume criptografado, aí você vai usar o Lux File System, né? Volume RAID,
né? Se você quiser fazer RAID já na instalação, LVM, que é para você prover elasticidade do seu volume, né? Se você quiser alargar o volume depois, isso a gente pode fazer depois da instalação, caso não haja necessidade de você ter LVM em partições de sistema, tá? Ou não usar a partição, simplesmente você cria e deixa a partição lá sem usar, para posteriormente você formatar a partição, depois que você instalar o sistema. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar XT4, ponto de montagem barra, opções de montagem pode deixar defaults, e o rótulo é sempre bom você colocar, tá? Vou colocar aqui root, porque pode ser que você precise utilizar um live CD para redimensionar a partição, para fazer qualquer outro tipo de manutenção, e você aí, a partir daí, você vai poder enxergar qual partição que você está mexendo. Continua. Finaliza a configuração da partição e tá lá. Você criou a partição 1, né? E está aqui no início mostrando tralha 1, o que quer dizer que no disco SDA, a partição 1 quer dizer que ela é SDA 1, ok? Vamos criar a próxima aqui. A nossa próxima partição vai ser a partição /boot, certo? A partição onde vai ficar o diretório montado, que vai ser montada, aliás, perdão, no diretório /boot, que é onde tem os arquivos de boot, inclusive a imagem compactada do kernel que vai dar boot. Então, o que acontece? Você ligou o servidor, né? A partição boot ela vai ser instalada, ela vai ficar exatamente no MBR, certo? Onde você vai ter o Grub, ou o Lilo, não se usa mais Lilo, mas enfim, né? Você vai ter o gerenciador de boot, bootloader, né? Para dar início na imagem do kernel, para dar partida na imagem do kernel e na imagem de módulos, né? Que é aquela init-rd. E aí, eu preciso que essa partição esteja num volume físico. A partição que vai ficar montada em /boot, ela não pode ser um LVM, tá? Ela não pode estar em LVM porque ele não aceita. Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, 500 MB está de bom tamanho demais assim para essa partição, porque ela só vai ter a imagem do kernel e a imagem de módulos e os arquivos de texto do Groove, tá? Continuar. Partição primária também, no início do disco. Ok. Como XT4, normal, porque é uma partição que a gente vai guardar arquivos, diretórios, tá? Então, XT4. Ponto de montagem, /boot, não é /home. Ele já induz a gente a colocar em /home, né? Ele já vai mostrando o caminho das pedras, mas não obrigatoriamente a segunda partição precisa ser /home, tá? Rótulo, boot. Okay. Finalizar a configuração da partição. Show de bola. Outro detalhe, eu vou dar um enter nessa partição de novo aqui para a gente ver. Flag inicializável, né? Isso aqui fazia algum sentido no Lilo, né? O Lilo precisava desse flag inicializável. O Grub não precisa, tá? Nunca precisou. Então, ainda mais o Grub 2, que é muito mais avançado do que a versão anterior. Então, nesse caso, não precisa você ligar essa flag. Pode deixá-la desligada, tá? Legal, boot. Agora vamos criar a próxima partição. Ok? E essa partição aqui a gente vai montar essa partição em /usr/local, eu vou explicar por quê, tá? Vou colocar aqui 10 GB para partição primária, início, /usr/local, que é a hierarquia local. O que é esse diretório, cara? É o diretório de hierarquia secundária. Toda vez que você instala um software qualquer via código-fonte, por padrão, esse software é instalado em /usr/local, né? E aí segue toda aquela hierarquia de diretório, /usr/local, /etc, /bin, /sbin, né? Diretório de configuração, diretório de binário, diretório de biblioteca, tudo isso e tudo mais, né? Então, como é um diretório onde você vai instalar um software atrás do outro, dependendo da tua necessidade, lógico, né? É ideal que você isole isso do teu
do teu sistema raiz, né? Até porque vão ser executados programas a partir daí, né? E não é legal você executar qualquer tipo de programa desconhecido, né? Porque se você está instalando via código-fonte, né, logo você pensa que não, esse software aqui é de terceiros, não tem no meu repositório, então não vou executar um software de terceiro a partir do meu file system raiz, certo? É legal que esse software enxergue que a raiz dele é de /osr/local para frente. Isso só é possível caso você esteja numa outra partição, ok? Então vamos lá, vamos botar de rótulo aqui o SR local. Flag pode deixar desligado também, de inicialização, finalizar. E aí a gente já criou 3 partições primárias. O que vai acontecer se a gente criar a 4ª partição primária? Ele vai bloquear a criação de outras partições independentes do tamanho que fique livre, tá? Mas nós vamos fazer, eu vou fazer para você ver que dá problema. Perdão. Então eu vou criar aqui a partição que vai ser montada em /home. Colocar um tamanho considerável para ela aqui, vou colocar 40 GB, né, porque a partição é onde vão estar os arquivos de usuários, ok? Partição primária também, no início do disco. Ponto de montagem pode deixar home, ele já nos deu aí /home, né? O rótulo dela bota home mesmo, tá? Finalizar a configuração. Perfeito. Criamos 4 partições primárias. Olha aqui, ó, que legal. Inútil. Por que inútil? Porque, por conta de uma limitação de BIOS antiga, nós só podemos ter 4 partições, né? 4 partições no total, né? E aí, foi desenvolvido ao longo do tempo uma técnica que é de você criar a partição estendida, e dentro daquela partição estendida você criar partições lógicas, né? Que vão ser entendidas pelo sistema operacional. É lógico que você não pode colocar a partição de boot como partição lógica também, né? Isso complica um pouco. Mas você pode criar quantas partições lógicas você quiser dentro da partição estendida, né? Mas aí, por conta de uma limitação de BIOS, a gente não tem como criar mais de 4 partições primárias, né? Então, você pode ver que você não tem nem como usar isso aí, ok? Aqui, ó, manda voltar, porque você não tem como usar esse espaço. O que você vai ter que fazer? Vai lá em Home, apaga a partição e cria como lógica, então, certo? Se eu pretendo criar mais de 4 partições, eu tenho que, obrigatoriamente, a partir da 4ª partição, criá-las como lógica. Então, clica aqui no espaço livre, vamos lá de novo, já que a gente errou aqui, ó, 40 GB. Vamos criar a partição como lógica. Por que não perguntou se eu quero criar a partição como estendida? Porque para o instalador, ele já entende que criando uma partição lógica, ele vai criar uma partição estendida que vai compreender o resto do espaço disponível do disco, tá? O que não acontece com o fdisk quando a gente for usar, né? Nem com o cfdisk e nem com o gparted, por exemplo, tá? Início, legal. Então vamos aqui, vou criar montar em /home, rótulo home, ok. Analisa, show de bola, partição lógica. Vê que ele já disponibilizou o outro lá. Então, olha que legal, olha a nomenclatura, SDA1, SDA2, SDA3, cadê SDA4? SDA4 é a estendida. É aquela partição que você não manipula, você não mexe com a partição estendida, você só manipula, você só formata, você só redimensiona as partições lógicas, né? Então, as partições que você tem com manipular são primária e lógica. A estendida só serve para dizer que lá dentro você tem partições lógicas, ok? Então, vamos lá, segue o baile aqui. Vamos criar mais partições, agora vamos criar a partição que vai ficar em /var, né? A partição que vai ficar em /var é interessante a gente sempre analisar o seguinte: o diretório var é o diretório que tem dados variáveis, né? Por exemplo, e-mail de usuário, caso você tenha um sistema de recebimento de e-mail, ou POP ou IMAP, né? Depende do que você esteja utilizando, né? E aí o diretório de recebimento
oficial fica em /var, né? Além disso, você tem os logs de sistema que ficam em /var e os logs dos pacotes que você instala, como por exemplo, o log do Samba fica em /var, /log, /samba, o log de inicialização, o log de mensagens do kernel fica dentro de /var também, né? O log de usuário de autenticação também fica dentro de /var, /log, /security para Red Hat e out.log para Debian, né? Então é legal você levar isso em consideração e criar um tamanho razoável de espaço em disco para a partição var. Também é legal você pensar em colocar a partição var em LVM, ok? Então você pode criar a partição var em LVM, tá? Quer ver, ó? Vamos aqui, criar uma nova partição. Vamos criar uma partição aqui com 20 GB, né? Início, certo? Aí clica aqui. Você pode criar ó, volume físico para LVM. Usar como LVM. Finalizar. Show de bola. Então, você pode criar a partição como LVM, você colocando a partição como LVM, o que acontece? Ela fica elástica, certo? Ela fica de uma forma que se você quiser aumentar, você pode aumentar. Só que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso é um pouco extenso para esse Hangout, tá? A gente já teve um outro Hangout de RAID LVM, se vocês quiserem dar uma olhada, tem na nossa página no Facebook esse Hangout, tá? De RAID e LVM. Então, vamos voltar aqui, vamos criar normalmente. Vou colocar aqui, sei lá, 20 GB, tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Início. Okay. Ponto de montagem, /var. E rótulo, var. Finaliza a configuração da partição, beleza, tá lá, var, ok? Então, essa é a partição onde vão estar os arquivos do diretório /var, certo? Os logs, os PIDs, tudo isso vai estar em /var. Esse particionamento que eu estou fazendo aqui é o particionamento que é a prova da LPI Cobra, que é o particionamento oficial para servidores Linux. Então, você pode aplicar esse particionamento em qualquer implementação de servidor Linux, porque ele é o padrão, ok? Vamos aqui criar mais uma. Agora, para o diretório TMP. Vamos lá, qual é o perigo do diretório TMP? Eu vou criar ele com 1 GB e vou te explicar por quê. O diretório TMP é o único diretório da hierarquia, que a gente chama de FHS, que é o File System Hierarchy Standard. É o único diretório onde qualquer usuário de sistema, qualquer usuário que você criou agora, comum, não root, tem direito de escrita. Então, sendo assim, um usuário qualquer pode mandar criar uma ISO com o comando dd, que é um comando de usuário, tá? O usuário pode usar o comando dd, um comando que cria ISO, tá? Faz cópia bit a bit de arquivo, né? E aí ele pode esquecer de delimitar aquilo ali e encher o teu file system raiz, porque o teu diretório TMP está na mesma partição do file system raiz. Então, para proteger contra acidentes causados pelos usuários, né, e de repente até por algum software malicioso, né, que mande preencher o diretório TMP, porque é fácil fazer esse tipo de ataque, é muito fácil, tá? E quando você pensa em segurança da informação, não é só senha que você tem que pensar, não é só quantidade de bits da criptografia que você vai usar, o tipo de cipher que você vai usar, nada disso. Também parte do particionamento, né? Isso também faz parte de segurança da informação, né? E aí você amarra certinho para o usuário não travar o seu sistema por questão de falta de espaço em disco, porque ele tem direito de escrita em TMP. A única coisa que o usuário comum não pode fazer em /TMP é apagar o diretório, porque tem uma permissão especial chamada stickbit que não permite isso. Ponto de montagem, TMP. Okay. Vamos colocar o rótulo de TMP. Finaliza aqui. Sobrou um espacinho mínimo,
certo? Vamos usar esse espacinho aqui para criar uma partição chamada swap. Eu vou colocar a partição swap de 1 GB só, tá? O ideal é que você coloque o mínimo possível para a swap, aqui, ó, porque a partição swap é uma partição que você, por exemplo, nem formata, é uma partição de uso do próprio sistema, que para arquivo, ela funciona como área de troca, ela funciona como uma memória auxiliar. Na falta da memória RAM, ela é utilizada. Só que, se você chegar ao nível de ter que usar swaps, faltar memória RAM, a performance vai cair brutalmente, porque você vai estar usando a memória mais lenta do sistema, que é o disco rígido, ok? Perfeito? Você vai estar usando o disco rígido como memória temporária, tá? Ainda sobrou 3.4 GB de lambuja que a gente pode mandar montar em outro diretório, né? Quer ver? Ó? Vamos mandar aqui criar uma partição com esse total. Do ponto de montagem, ó, informar manualmente. Eu posso mandar ele montar num diretório chamado backup, por exemplo, certo? E esse diretório, logicamente, não existe, porque ele não é criado na instalação, né? Por padrão. Você colocando ele como ponto de montagem da partição que você está criando, a instalação vai criar esse diretório para você, tá? Então, backup, ok. Agora a gente tampou o disco, né? Esse particionamento aqui, /boot, usr local home var tmp swap, é o particionamento padrão cobrado pela LPI, e o que sobrou de espaço a gente colocou num volume chamado /backup, ok? Vamos finalizar e salvar as mudanças no disco. Escrever aqui, e ok. Ele vai fazer todo o processo de instalação, e no final a gente vai visualizar como ficou esse nosso particionamento, tá? A instalação é rápida, ela não demora nada, tá? Eu vou só interromper aqui o compartilhamento da tela. Perfeito. Vou pegar aqui de volta. Ok? Certo? Então, se você quiser revisitar esse vídeo várias vezes, você pode ficar à vontade, que ele vai ficar no YouTube, né? Ele vai ficar no nosso canal. Eu vou baixar esse vídeo aqui, vou fazer algumas edições, vou colocar na nossa página no YouTube e também na nossa página no Facebook, certo? Ele está fazendo aqui a instalação, assim que terminar, eu volto com vocês, tá? Lembrando aqui, o nosso primeiro vídeo, ele deu eu tive um problema técnico com ele, eu tive que reiniciar o Hangout, né? Então aí eu tive que refazer tudo que eu fiz lá no início do outro, então peço desculpa aí o pessoal, mas são coisas que acontecem, tá? Então, imprevistos que acontecem, podem acontecer, não tem como a gente prever isso, tá? Aproveito aqui para fazer um jabazinho, quer ver, ó? Jabazinho maneiro. Quer ver, ó? Vou compartilhar a tela. Opa. Ok, legal. Então, fazer um jabazinho, a gente acabou de... o nosso site é howtoonline.com.br, tá? A gente acabou de lançar o nosso treinamento da 303, tá? Treinamento da certificação 303 Security, certo? Você pode assinar o nosso site também, se você quiser receber as notícias, é só você colocar aqui, tá? Para receber, os nossos posts estão sempre aqui na lateral, tá? Se você quiser acompanhar os posts antigos e tudo mais. E aqui estão os nossos treinamentos em destaque, tá? Então, por exemplo, aqui, o pacote que tem LPI 1, 2, 3300 e 3303, que é a nova, certo? Que no treinamento que a gente acabou de lançar, agora dia 3 de julho, tá? Um treinamento preparatório para certificação 303, que é de segurança, tá? Aqui, na página dele tem todas as informações de como você fazer a compra, do conteúdo do treinamento, certo? Aqui ele se destina, tudo mais, tal. Tem uma explicação de como fazer a autoinscrição e tudo mais, beleza? Então aí você pode, se você quiser adquirir, né? Tá aí. Tem os nossos outros treinamentos, LPI C1, LPI C2, certinho, aqui, ó. LPI C1 prepara para a certificação de nível 1, LPI C2 para certificação de nível 2, tá? O treinamento ele é baseado em
em laboratórios, né, tudo na prática, tudo do jeito que a gente está fazendo aqui, pega lá, faz o laboratório e explica todos os recursos mediante aquele laboratório que a gente está fazendo, tá? É importante, o aluno não perde o acesso, não tem aquela coisa de, cara, beleza, comprei o curso agora, preciso correr porque meu acesso vai expirar daqui a um mês, então preciso fazer esse curso correndo, porque senão não vou conseguir. Não, você não precisa fazer curso correndo nenhum, você pode fazer daqui a um ano o curso, ele vai ficar contigo sem você perder o acesso, tá? A gente tem o portal do aluno, né, que é o portal ead.howtoonline.com.br, tá? Certo? Aqui pela nossa página você acessa ele, aqui ó, login EAD, precisa você gravar esse endereço, tá? E se você quiser acessar qualquer treinamento, comprar qualquer treinamento, você pode ir por aqui, tá? Por exemplo, aqui você quer comprar o Security, você clica nele, né? Ele vai perguntar se é a tua primeira vez, se for, você cria uma conta, ele vai pedir a confirmação por e-mail, e aí você confirmando, ele vai aparecer uma tela para você fazer o pagamento e tudo mais. Perfeito? Legal? Cara, o preço está super em conta, se você for olhar aí pelo mercado, você vai ver que realmente o preço está muito em conta desses treinamentos, tá uma coisa realmente pensada para aquele aluno que já vai fazer um investimento alto na certificação, dele ter um apoio, dele ter um curso para poder colocar ele dentro colocar ele certificado, tá? Tem o nosso mural de alunos certificados, na verdade não todos, né? Só os alunos que mandam certificado, né? Então tá aqui, tem de alguns alunos, aqueles que nos mandam certificado a gente coloca aqui, tá? Beleza? Então se quiser, é só entrar em contato com a gente, né? Segue lá o nosso site, curte a nossa página no Facebook também, certo? E tá feito o jabá aqui. Vamos voltar aqui para o VirtualBox. Legal. Bom, gerenciador de pacote, o apt, vamos configurar ele, qual é o repositório que a gente quer usar, né? Vamos usar o repositório do Brasil. Qual é o espelho do repositório que a gente vai usar? O que é o repositório, cara? Repositório é um servidor, né, é um tipo de serviço HTTP ou FTP, ou até arquivos locais, onde você vai ter o que a gente chama de mirror, né, que é que são aqueles pacotes já disponíveis para você baixar as dependências e instalar o pacote e suas respectivas dependências sem precisar esquentar a cabeça com nada, tá? Como é o caso do apt. Você dá um apt-get install, o programa que você quer, e ele vai lá, busca no repositório, tá? Vamos lá de ftp-br-debian.org, que é o espelho que eu sempre gosto de usar. Existe alguma informação de proxy? Você está usando algum proxy? Sim ou não? Se sim, as instruções estão aí em cima para você colocar o endereço do teu proxy e poder ser liberado para poder fazer o download. Se não, continua, que é o meu caso, eu não estou usando proxy, ok? Configurando apt. Legal. Beleza. E demora um pouquinho de nada aqui, mas já está acabando. Certo? Beleza. Ok. Isso aí tudo ele está buscando na internet, tá, gente? Então, é ideal que você tenha acesso à internet, tá? E eu já vou logo aqui adiantando uma coisa que é importante. Quer ver, ó? Aqui no VirtualBox, né? A interface de rede padrão, para qualquer máquina virtual que você crie no VirtualBox, ela já vem em NAT, né? NAT, o que significa? Network Address Translation, né? Se ela vem em NAT, ela usa o endereço externo dela mesma para poder dar saída nos pacotes, né? Então, dessa forma, você consegue acessar a internet automaticamente com a sua máquina virtual. Caso você queira usar a sua máquina virtual na mesma rede que você, na sua rede local ali, você tem que colocar ela em modo bridge, senão você não consegue fazer isso, tá? Só para avisar aqui, vamos deixar ela em NAT mesmo, que para o nosso propósito aqui está excelente, não tem problema, tá? Ele vai demorar um minutinho aqui para fazer
a instalação. Ele demora um pouquinho, porque ele está baixando os arquivos, tá? Beleza? Demora só um pouquinho, só um minutinho, né? Então é isso, galera. Vou esperar que ele acabar de instalar. Ok. Vou interromper aqui esse compartilhamento, tá? Esperar aqui um pouco ele acabar de instalar, tá? Então, galera, é isso, tá? Eu peço aí desculpa pelo ocorrido do problema técnico que a gente teve, tá? Mas a gente já corrigiu, já pôde fazer o Hangout novamente. Como eu já disse, eu vou baixar o vídeo, vou dar uma editada e a gente vai colocar o vídeo na nossa página no Facebook, tá ok? Perfeito? Deixa eu só esperar acabar aqui a instalação e a gente já volta falando sobre isso, ok? Beleza? Legal. Então, deixa eu ver aqui se no Facebook tem alguém aqui. Ok, legal. Tranquilo, o pessoal está acompanhando aqui. Ok, o pessoal está acompanhando aqui. O link antigo eu vou excluir aqui, tá? Excluir esse link antigo aqui. A gente vai excluir ele para não gerar nenhum tipo de confusão, ok? Beleza. Aqui, ó. Perfeito. Então, beleza. Vou voltar aqui com o compartilhamento da tela para a gente mostrar em que parte que está a instalação. Beleza. Beleza. Ok. Gente, só para fazer um breve adendo aí, tá? Eu fiz a propaganda do treinamento, e o treinamento ele é gravado, tá? As aulas são gravadas, porque a gente já fez o formato ao vivo e online, não deu certo, porque não dá para casar o horário de todo mundo, certo? Tem fuso horário que é diferente, a gente não atende só no Brasil, a gente atende outros países de língua portuguesa também, tá? E nem todos têm o mesmo fuso horário que o nosso. Aliás, nem dentro do Brasil. Você pode ver que a região norte ela já tem uma diferença de horário. Então, o que seria para nós o horário do rush não é o horário do rush para outras pessoas no Brasil. Sem contar que em determinados lugares tem problema crônico de trânsito, né? E a gente enfrentou isso muito no início, lá em 2012, quando a gente começou com o curso, né? Tinha muito aluno que chegava bem atrasado nas aulas, a gente tentava fazer ao vivo e acabava que o cara não conseguia acompanhar por causa de restrições no acesso, né? O cara demorava demais a chegar e tal, e chegava no meio da aula, perdia conteúdo, né? Então, para isso não acontecer, a gente gravou as aulas, tá? Eu vou mostrar aqui, vou só dar uma prévia aqui de como funciona, já que ele ainda está instalando aqui os softwares, né? Uma pequena prévia aqui de como funciona. Eu vou entrar aqui. Okay. Beleza. Aqui, ó. Compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Nosso ambiente ele funciona assim, certo? Aqui tem tem a nossa página do aluno, né? Ele está aqui. Quer ver, ó. Ele está aqui na página principal, aparece os cursos que ele está matriculado, tá? Então, por exemplo, aqui, aqui, ó, vou aqui em todos os cursos, beleza. Que ele mostra só 3, vou aqui no Security, né? Então, aqui, por exemplo, aqui no curso de Security, você tem o simulado do treinamento, você tem as instruções para acesso ao FTP, porque o usuário tem sim acesso ao FTP para baixar as aulas, né? Você tem fórum de dúvidas, né? Que você pode tirar suas dúvidas, certo? E o certificado de conclusão, né? Vou só dar um exemplo aqui de qual é a estrutura do certificado, que
obter aqui um certificado só para você ver como é que funciona aqui. Quando você termina seu curso, ele está baixando aqui, tá? É em formato PDF, você já pode gerar o seu certificado, tá? Deixa ele acabar de baixar aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, certificado de conclusão. Bruno Odom concluiu o treinamento online LPIC3 Security, aqui onde eu moro, em Niterói, denunciou agora a data, certo? A assinatura aqui, bonitão, né? E o site. Show? Beleza? Então, além disso, como eu disse para você, o teu acesso não expira, você pode ficar à vontade, tá? Você pode ficar bem à vontade. Os simulados, eles são no mesmo modelo da prova, tá? Você, por exemplo, vai acessar aqui o simulado da 303, aqui, ó. Ele tem 100 questões, tá? Ele tem 100 questões e essas 100 questões, elas são baseadas na prova 303, tá? Então, você fazendo esse simulado, ele já vai te deixar bem preparado para a prova, tá? Só para te dar um exemplo, beleza? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa instalação. Opa, acho que já... Peraí. Deixa aqui. Ok. Então, ele pergunta se você quer participar de concurso de utilização de pacote. Não, cara, isso aí não serve para nada. Beleza? Ele vai instalar aqui. E aí ele vai te perguntar o que você quer instalar. Cara, não instala interface gráfica, tá? Para administração de servidores no Debian, interface gráfica e nada é a mesma coisa, tá? Então, não instala interface gráfica. Nem serviço de impressão e nem esses utilitários standard de sistema. Instala só o sistema básico, softwares básicos para você poder operar, ok? Deixa ele terminar aí, ok? Beleza? Show de bola. Beleza? Já está terminando aqui a instalação. Agora ele está fazendo a instalação do Grub. O Grub é o gerenciador de boot, né? É o bootloader, ele que dá a partida no sistema, né? Ele que vai iniciar a imagem do kernel. Aqui, ó, deseja instalar o carregador de inicialização do Grub no registro mesh de inicialização? Sim, sempre sim, tá? Onde você vai instalar? Sempre no disco onde você instalou o SO, certo? Beleza? Lembrando que aí a gente está particionando, a gente está falando de particionamento de um disco, tá? Não estamos trabalhando com mais de um disco. Caso você esteja trabalhando com mais de um disco, você pode fazer o particionamento da forma que você desejar, ok? Beleza, agora ele vai fazer aquelas configurações bem basiconas. Instalação completa, continuar, finalizar, ok. Só esperar ele dar boot. Legal. Esse modelo de instalação vale para qualquer versão do Debian, qualquer, tá? Desde que eu conheço o Debian, o modelo de instalação é esse, tá? Se você usar lá pela instalação básica, essa interface, é a mesma coisa, tá? Usuário root, tá? Tudo que a gente vai fazer exige permissão de root. Beleza, eu errei a senha. Não, errei não. Beleza. Então, primeira coisa, já que a gente acabou de instalar o sistema operacional e de particionar o sistema, a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir esse particionamento para ver se está exatamente do jeito que a gente fez, né? Existe um camarada chamado fdisk, é um comando, um programa chamado fdisk, que ele gerencia o particionamento dos discos, tá? Então, com a opção "-L", ele vai mostrar para você, ele vai exibir como está o particionamento. Então, olha lá o que eu falei, ó. Olha, dá uma reparada na partição /dev/sda4. É a partição estendida, certo? Então, a partição estendida,
Ela tá lá, ó, ele está dizendo que a partição estendida tem 60 e tantos GB. Por quê? Porque na hora da instalação, quando a gente mandou criar as lógicas, ele criou uma partição estendida com o restante do disco, tá? Lembrando que a partição estendida, ela não pode ser manipulada. Ela só existe para, dentro dela, ter partições lógicas. É a única utilidade da partição estendida, tá? E as 3 primeiras são primárias, tá? E a nomenclatura de disco funciona exatamente assim, tá? SDA de 1 a 4, né, ou SDB, não sei, SD, né, qualquer coisa, de 1 a 4 para partições primárias ou estendida, ok? E SD qualquer coisa 5 em diante para partições lógicas. Perfeito? Legal. E para você ver o tamanho que está ocupando cada partição que você montou, né? Porque automaticamente no momento em que você cria a partição na hora da instalação e manda instalar o sistema daquela forma, com aquele particionamento, ele monta a partição nos diretórios que você mandou. Olha lá, ó. DF-H, ele vai mostrar para você o uso de cada partição, né? Por exemplo, o barra, o uso de 6%, o barra var, o barra boot, o barra backup, que não tem nada a ver com a estrutura oficial do Linux, tá? Foi o que a gente criou como opcional, tá? O barra home, o barra USR local também e o barra TMP. Ok? Beleza? Só para exemplificar aqui a questão do barra TMP, vamos listar a raiz aqui, que a gente vai ver, ó, o barra TMP, lá embaixo, não sei se você está conseguindo visualizar, ele está com um Dzinho no início, né, que significa que ele é um diretório, ele é um objeto tipo diretório, né? Tá lá, RWX, 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 quer dizer o quê? RWT, aliás, no final. Mas pelo T estar minúsculo, ele tem também permissão de execução. Quer dizer que o dono tem permissão de leitura, gravação e execução, o grupo também, leitura, gravação e execução, e outros, ou seja, qualquer usuário tem permissão de leitura, gravação e execução. Por exemplo, aqui, ó, um tipo de besteira que eu posso fazer aqui. Eu vou logar com o usuário operador, que é um usuário comum que eu criei na instalação. Perdão. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou lá para TMP. Eu sou usuário comum, hein? Sou usuário comum, tá? Vou fazer isso aqui, ó. dd, input file, /dev, /0, morte.iso. Vou criar aqui um arquivo morte.iso. Opa, perdão. Esqueci de botar um detalhe muito importante aqui, que é o output file, certo? OF. O que vai acontecer? Eu, usuário comum, vou encher o tamanho do diretório TMP. Olha lá, ó. Ele copiou o máximo que ele pôde. Você dá um df-h, você descobre que o diretório TMP está com 100% de uso de disco, porque um usuário mal intencionado criou uma ISO chamada morte.iso no diretório onde ele tem permissão de escrita para tentar parar o sistema operacional. Só que mal sabe ele que você é um cara esperto e você fez o particionamento correto, deixando outra partição montada em TMP, e dessa forma protegendo o sistema operacional contra esse tipo de ataque besta, ok? Beleza? Então, é isso, certo? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem colocar lá no post da nossa página, certo? A gente responde de boa, tá? E eu estou esperando o contato de vocês aí, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, é só falar com a gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui. Legal. Opa, beleza. Ok, era outra dúvida sobre pacote. Legal. Aqui o pessoal tá confirmando presença agora aqui no evento aqui, não. Beleza. Tardio, mas não tem problema. Tá? Ele vai ficar disponível na nossa página, tá? E também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Tá ok, pessoal? Então, obrigado pela presença aí, todo mundo, tá? E até os próximos Hangouts. A gente está sempre fazendo evento gratuito. Também é legal você dar uma olhada nos nossos treinamentos gratuitos, tá? Se você quiser fazer treinamento gratuito nosso, a gente tem treinamento gratuito de Shell Script e de Nagios. Olha que legal. Ó, quer ver aqui, ó.
você tem lá no howtoonline.com.br os nossos treinamentos gratuitos. Tem uma seção lá só de treinamentos gratuitos, ó, cursos, que é treinamentos gratuitos. Você vai lá, aqui, ó, Shell Script, Nagios e PTables Squid também, tinha até esquecido disso. Né? Você pode fazer esses 3 treinamentos gratuitamente, tá? E aí você avalia, vê se vale a pena, se o método de ensino é legal e tal, e tudo mais. Ok, pessoal? Então, eu vou me despedindo de vocês agora, tá? Obrigado aí por esse período, obrigado aí a galera que participou com a gente ao vivo e até o próximo Hangout. Um grande abraço.